Obrigada por estar comigo hoje no Desfrutando a Vida Diária. Sabe, Deus quer que você desfrute todos os dias da sua vida. Então tome a decisão de que você vai desfrutar esse dia. E sim, mesmo que você tenha problemas em sua vida, ainda pode desfrutar o seu dia, ainda pode desfrutar de Deus e desfrutar de si mesmo. Mesmo que você tenha cometido erros, mesmo tendo feito algo de errado, pode se arrepender, pode pedir a Deus perdão e você pode ir em frente e desfrutar de si e desfrutar o seu dia. Eu tenho ensinado esta semana sobre semear e colher e eu quero repetir algo que eu disse no início da semana, que realmente gosto do princípio de semear e colher, porque eu sinto que isto me dá um pouco de controle sobre a minha vida. E o que eu quero dizer? Eu quero dizer que se eu quiser algo, eu posso ter isso semeando uma semente. Se eu quiser ter mais amigos, eu posso plantar a semente de ser amigável. E se eu quero que as pessoas me perdoem quando eu cometo erros, eu posso ter isso se eu mesma for rápida em perdoar os outros. E se eu quero que as pessoas sejam mais misericordiosas comigo quando cometo erros, eu posso ter essa colheita na minha vida se eu for misericordiosa com as pessoas. E também se eu quiser ter mais financeiramente, eu posso crescer financeiramente sendo diligente em sempre ofertar uma parte daquilo que eu tenho para a obra de Deus. Vamos chamar isso hoje de semeando o que você quer colher. E este será o fim deste ensinamento sobre semear e colher, mas acho muito importante que aprendamos a ser muito generosos. Então se pergunte, você é uma pessoa generosa ou faz somente o mínimo para sobreviver? Talvez você nem pense muito sobre ser generoso. Eu penso muito nisso, eu tento ser generosa de propósito, não quero ter que sentir vontade, não espero que Deus me ordene a dar alguma coisa para alguém, mas eu quero ser uma doadora, porque descobri que isto me deixa muito feliz. Provérbios 11, verso 18, a Bíblia Amplificada diz: o homem ímpio ganha um salário enganoso, mas aquele que semeia com justiça, retidão moral e espiritual, que significa caráter em todas as áreas de relacionamento, terá uma recompensa segura, permanente e satisfatória. Então aqui ele está falando sobre semear justiça, ele está falando de comportamento e que se nós semearmos o comportamento correto, então nós teremos uma recompensa satisfatória. Sabe, há muitas pessoas no mundo que elas simplesmente não estão satisfeitas. E eu fiquei assim por muito tempo, simplesmente não estava feliz. E não havia nenhuma razão para eu não ser feliz. Eu tinha uma família, um bom trabalho, não tinha nenhum problema financeiro e Deus finalmente falou ao meu coração: você é infeliz porque você é egoísta. Eu era uma pessoa egoísta e eu ainda luto contra isso. Eu acho que todos temos que lutar contra isso diariamente. Colocar os outros antes de nós mesmos é um desafio porque há algo em nossa carne que sempre quer ter a certeza de que nós estamos sendo muito bem cuidados. Mas o que Deus quer que façamos é sermos uma bênção para as outras pessoas. E ao fazer isso, estamos plantando sementes para que então Ele traga uma colheita para as nossas vidas por estar cuidando de nós. Se você fizer a obra de Deus, Ele sempre se certificará de que você seja cuidado. Gálatas 6, do 6 ao 10. Todavia, aquele que receberá instrução na palavra deve compartilhar todas as coisas boas com o seu instrutor. Não se engane, de Deus não se zomba. O homem colhe o que semeia. Quem, pois, semeia para agradar a sua carne, da carne colherá a destruição. Quem semeia para agradar ao Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. É muito simples. Se você obedecer a Deus em vez de fazer o que sente vontade de fazer, você vai ter uma vida que será satisfatória, na qual você poderá desfrutar. Mas, se ignorar a Deus e fizer o que quer ou o que sente vontade, então não gostará dos resultados. Nunca pense que você pode fazer a coisa errada e colher um resultado certo. Sabe, eu acho que no mundo existem pessoas as quais eu chamo de jogadores e elas
jogam, elas pensam, sabe, talvez eu seja aquele que vai se safar disso. Como, por exemplo, e eu não estou tentando condenar ninguém dizendo isso, mas nas embalagens de cigarro diz: este produto pode causar câncer. Bem, mas ainda há pessoas que usam esse produto e não o estão usando, planejando ter câncer. Apenas acham que serão elas que vão vencer isso e que isso não vai acontecer com elas. E pode até ser, mas também pode não ser. Então, faça aquilo que é certo e você colherá uma recompensa satisfatória e segura. Não nos cansemos de fazer o bem, pois, no momento oportuno, teremos uma colheita se não desistirmos. Sabe, nós sempre queremos saber quando vai vir a minha vitória. Sabe quando ela chegará? Na hora certa. E no tempo certo. Pode não ser o seu tempo, mas o tempo de Deus é sempre perfeito. E você diz: por que não agora? Eu quero isso agora. Bem, talvez Deus esteja tentando fazer uma obra em você que ainda não foi feita. Talvez esteja esperando que você assuma um compromisso maior com Ele. Deus quer que entreguemos a nossa vida a Ele. Digamos: Deus, eu estou aqui para o que você quiser fazer. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas a você. Não precisamos ficar sempre tentando fazer com que Deus nos dê algo, se colocarmos o reino em primeiro lugar. Portanto, bem, vamos voltar. Não nos cansemos de fazer o bem, pois, no momento oportuno teremos uma colheita, se não desistirmos. Portanto, quando tivermos oportunidade, façamos o bem a todas as pessoas, especialmente aquelas que pertencem à família dos crentes. Então Deus diz: toda vez que você tiver uma oportunidade. Eu me pergunto quantas oportunidades nós deixamos passar. Digamos que você trabalha em um escritório e você... eu não sei, você ouve um funcionário dizer que ele está com um mês de atraso no seu aluguel. E então, você decide que vai orar para que Deus lhe dê o dinheiro para pagar o aluguel. Bem, por que orar se você tem o dinheiro para pagar o aluguel dele? Bem, veja, nós não pensamos nisso. Queremos que Deus faça tudo, mas não queremos fazer absolutamente nada. Coloque-se à disposição de Deus. Deus, eu estou aqui, tudo que eu tenho pertence a você. O que você quer que eu faça é o que eu quero fazer, mesmo que não seja fácil para mim. Eu quero ser obediente a você, meu Deus, e quero fazer o que você quer que eu faça. Ele diz para sermos bons para todos, mas especialmente para aqueles que são da família da fé. É como eu disse, pensar que você pode errar e obter o resultado certo é engano. Os preceitos de Deus não podem ser deixados de lado. Agora veja, nós vivemos numa época de grande engano. E a Bíblia diz que precisamos ter cuidado, precisamos orar para não sermos enganados. Mateus 24 é um capítulo da Bíblia que fala sobre os sinais do fim dos tempos e nos diz: ore para que não sejam enganados. Colossenses 2:8 é outra escritura que fala sobre todo o engano no mundo de hoje. Diz: cuidai para que ninguém os leve como espólio e os torne cativos da chamada filosofia do intelectualismo. Sabe, às vezes ouvimos falar de filósofos. Bem, essa pessoa é filósofa. Ficamos impressionados. Eles são filósofos. E o que é um filósofo? Fiz uma pesquisa e diz que ele é um pensador. Bem, então eu sou uma filósofa porque eu penso. Nós temos que ter cuidado com isso bem, essa pessoa tem 4 diplomas atrás de seu nome, então, precisamos ouvi-la. Bem, você sabe, eu sou muito a favor dos estudos. Obtenha todos que você puder e quiser, mas a sabedoria de Deus ainda está acima de todos os nossos diplomas. E alguém pode ter muitos diplomas por trás de seu nome. Pensamos: seus conselhos sempre serão bons? Bem, quer saber? Um bom conselho não é necessariamente um conselho sábio. Deus nos oferece sabedoria. E sabedoria, eu creio, é fazer agora o que vai fazê-lo feliz mais tarde. Infelizmente, nem sempre importamos o suficiente com o depois, mas o depois vai vir. Não sigam as tradições humanas.
As ideias dos homens sobre o mundo material e não o espiritual. Apenas noções grosseiras, seguindo os ensinamentos rudimentares e elementares do universo e desconsiderando os ensinamentos de Cristo, o Messias. 1 Coríntios capítulo 3, versos 18 a 20, não se engane se alguém entre vocês acha que é sábio para os padrões desta época. Você deve se tornar tolo para que possa se tornar realmente sábio. Agora, não estou dizendo que o mundo não tem bons conselhos a oferecer, mas temos que ter cuidado para nós não apenas concordar com o que o mundo tem a dizer, porque há algumas ideias muito loucas por aí hoje em dia, sabe? E precisamos sempre voltar à palavra de Deus e crer nela acima de todas as coisas. Agora nós estamos falando sobre semear a semente. A palavra de Deus é a semente. Então, estou plantando uma semente em sua vida, compartilhando a palavra de Deus com você. Mas, então você pode recebê-la e colher um benefício real dela, se colocar em ação, ela vai produzir uma colheita em sua vida. Mas se você apenas pensar bem, eu vou ouvir a Joyce hoje, ver o que ela tem a dizer, mas você não... Sei lá, talvez porque esteja falando sobre semear e colher e ser generoso, isso não é algo que interessa a sua carne, sabe? Veja, nossa carne está muito mais interessada em receber do que em dar. Então a palavra diz que a semente é semeada. Mas de nada adianta se cair entre os espinhos. Isso se refere a alguém que ouve a palavra, mas as preocupações desta vida e o engano das riquezas sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Não podemos ficar nos preocupando com o dinheiro, nos preocupando com todo o resto e a palavra de Deus realmente nos fazer bem. Se você é filho de Deus e está fazendo o que Ele manda, não precisa se preocupar com esse tipo de coisa, porque Deus ele vai cuidar de você. Eu disse que Deus vai cuidar de você. E você diz, eu estive orando sobre algo e isso não aconteceu? Bem, não significa que não vai acontecer. Não desista, tem a semente, o tempo e a colheita. Há tempo entre a semente e a colheita. Tenha muito cuidado com a sua atitude em relação às coisas e ao dinheiro. Honestamente, as coisas podem ser bênção, mas também maldição. Se não tiver Deus em primeiro lugar em sua vida, as coisas realmente poderão se tornar um grande problema. Deuteronômio 11:16. Cuidem de vocês mesmos para que suas mentes e corações não sejam enganados, vocês se afastem e sirvam a outros deuses e os adorem. Deus não nos dará bens materiais, Ele vai te dar coisas, Ele vai te dar coisas que você quer, coisas bonitas, coisas legais, Ele vai te dar uma casa boa, vai te dar um bom automóvel, mas devemos ser muito, deixe-me enfatizar, muito cuidadosos para manter um relacionamento correto com nossas coisas. Em outras palavras, seja aberto com tudo que você tem nas mãos e no coração, para que se Deus exigir de volta, você não tenha problema em abrir mão disso. Sabe, a minha aliança de casamento, um dia, eu a tinha usado aqui no estúdio e eu coloquei algo diferente na hora de ir embora e guardei minha aliança numa bolsinha de joias, levei para casa e, por algum motivo estranho, ela foi parar numa gaveta que eu nunca costumo colocar joias e assim, quando fui procurar a minha aliança da próxima vez que quis usá-la, não a encontrei. Bem, primeiro comecei a ficar chateada. E depois eu disse, é só uma coisa. Eu não vou deixar que nada me chateie. Agora, meu coração ainda estava ferido, mas eu queria declarar a coisa certa. Deus, eu sei que isso é só uma coisa. Não vale a pena eu perder a minha alegria, não vale a pena perder a minha paz com isso. Minha filha, que Deus a abençoe, estava determinada a encontrar a aliança. Ela olhou em todas as minhas bolsas. Ela olhou em todas as... Eu tenho muitas sacolinhas com joias nas minhas gavetas. Ela passou por cada uma delas e olhou naquela gaveta onde nunca colocamos joias, sabe? E ela pegou um punhado de sacolinhas e sentiu algo duro nelas e
quando ela tirou era a minha aliança. Então, Deus achou a minha aliança, Ele devolveu a mim, mas fiquei tão feliz por não ter ficado chateada, brava, preocupada e triste com aquela perda. Não deixe que as coisas roubem sua alegria. As coisas são apenas coisas. Pense naquelas pessoas que passam por furacões ou inundações e perdem tudo que elas têm. Sabe, qualquer coisa que você tenha pode ser substituída, mas sua alegria e sua paz, seu amor por Deus não podem ser substituídos por mais nada. Tenha cuidado com o tipo de relação você tem com as coisas. Sempre, sempre, sempre coloque Deus em primeiro lugar. Vamos falar do livro de Gênesis por um minuto. Eva cometeu o grande erro de olhar demais e pensar demais. Quando a serpente a tentou e mentiu para ela, ela deveria ter dito não imediatamente e se afastado. Não flerte com o diabo, porque se fizer isso ele sempre vencerá. E diz, a serpente era a mais astuta de todos os animais que o Senhor Deus havia feito. E ela disse à mulher, Deus realmente disse que você não deve comer de nenhuma árvore do jardim? A mulher disse à serpente, nós podemos comer de toda a árvore do jardim. Mas Deus disse, você não deve comer do fruto da árvore que está no meio do jardim. Você não deve tocá-la ou você morrerá. Bem, aí vem a grande mentira. Satanás diz, certamente você não morrerá. Bem, se Eva tivesse sido mais esperta naquele dia, teria dito, você é mentirosa. Devemos sempre acreditar no que Deus diz mais do que acreditamos no que sentimos, mais do que acreditamos no que pensamos, mais do que acreditamos no que qualquer outra pessoa diz, porque Deus está sempre certo e todo o resto está errado. Ela disse, Deus sabe que quando vocês comerem, os seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Eu acho isso lindo porque, sabe, Deus nunca quis que as pessoas soubessem o que é o mal. Ele disse, vocês podem comer de todas as árvores, mas não coma desta. Então havia todas aquelas coisas que podiam fazer e, no entanto, Eva quis fazer a única coisa que não podia. E é assim que o pecado é. Quando nos dizem para não fazer algo, o fato de nos dizerem para não fazê-lo nos faz querer fazê-lo muito mais ainda. E é assim que a carne é. Deus sabe que quando comerem, os seus olhos se abrirão e vocês conhecerão o bem e o mal. Mas quando a mulher viu o fruto da árvore, que era bom para se comer e agradável aos olhos e desejável para ganhar sabedoria, veja, ela esqueceu tudo sobre o que Deus tinha dito a ela. Então começou a se basear em tudo que ela podia ver e no que ela queria saber. Então ela pegou um pouco e ela comeu, e ela também deu um pouco para o marido que estava com ela, e ele comeu. Agora tenho que parar por um minuto e dizer que me irrita que Eva seja sempre ocupada por tudo aquilo que aconteceu. Eva não foi a única a ser enganada aqui. Adão também estava lá. Se Adão era o chefe da casa, o que ele deveria ter feito? Então ele deveria ter dito a Eva, eu não vou comer isso, e Eva, você não deveria ter comido. Então você deve se arrepender imediatamente e pedir a Deus que te perdoe, antes que todos sejamos envolvidos em problemas. Mas então a parte que eu realmente gosto, não vou ler tudo isso, mas se você continuar até o verso 12, Deus os confrontou porque eles se esconderam dele. E quando ele veio procurá-los naquela tarde, ele disse, por que vocês estão se escondendo? Eles disseram, porque estamos nus. E então ele disse, quem disse que estavam nus? E aí veio a verdade. O que sempre acontece, Deus diz que eles disse que estavam nus, vocês comeram da árvore que ordenei que não comessem. E o homem disse, a mulher que você me deu, ela deu fruto a mim. Então, Deus, foi você que me deu a mulher, então a culpa é sua. E a mulher me deu e eu comi, então a culpa é dela. Sabe, precisamos assumir a responsabilidade por nossas ações e não ficar sempre culpando alguém.
Durante anos e anos, eu atribuía o meu mau comportamento ao fato de eu ter sido abusada sexualmente quando eu era criança. Deus finalmente me disse: essa é uma razão pela qual você age desta maneira, mas não deixe que isso se torne uma desculpa para permanecer assim. Então veja, Deus te libertará de qualquer coisa se você apenas fizer as coisas do jeito dele. Não importa o que tenha acontecido no seu passado, se você tomar uma decisão hoje, com a ajuda de Deus eu vou começar a obedecê-lo e fazer o que ele quer que eu faça, a sua vida, suas circunstâncias ruins podem ser revertidas. Sua vida pode ser um campo de ervas daninhas. Se você começar a semear uma boa semente, ela vai sufocar as ervas daninhas e você terá uma vida da qual você pode realmente desfrutar. Tudo o que temos a fazer é ser praticantes e não apenas ouvintes da palavra. Mas praticantes, fico feliz que você esteja nos vendo e espero que nos veja todos os dias. E fico feliz de que ouça, mas realmente não vai adiantar nada se você apenas me ouvir e não praticar o que aprendeu. Tiago 1, 21-25, ele diz: livrem-se de toda a impureza e da consequência desenfreada da iniquidade, e em um espírito humilde, modesto e gentil, recebam e acolham a palavra de Deus, que é implantada e enraizada em seus corações, contém o poder de salvar as suas almas. Isso não fala só da salvação que Jesus oferece, mas fala da mudança de nossas almas, a mudança de nossa mente, vontade, das nossas emoções. Mas sejam praticantes da palavra, cumpridores dela. Obedeçam a mensagem e não somente a ouçam, traindo a si mesmos, sendo enganados por argumentos contrários à verdade. Não foi exatamente isso que Eva fez? Ela começou a argumentar de alguma forma e Satanás disse: Deus realmente falou isso? E com certeza isso a fez pensar bem. E por que ele me disse isso? Porque eu não deveria comer desta árvore, ela parece tão boa. Ela não precisava descobrir porque Deus tinha dito aquilo, sabe? Ela só tinha que fazer o que ele mandou fazer. A Bíblia é a verdade. E qualquer coisa que não concorde com ela não é verdade. Alguns pensam que essa é uma ideia antiquada, esse é um livro antigo, que não se aplica aos dias de hoje. Ela não é só um livro velho, é um livro cheio da palavra de Deus e da vontade dele. Isto se aplica aos nossos dias, porque Deus, ele é um Deus que nunca muda. Eu disse, Deus é um Deus que nunca muda. Agora, alguns dos costumes na Bíblia podem ter mudado, mas a palavra de Deus, as coisas que ele diz que é pecado, se era um pecado há 2000 anos, ainda é pecado hoje? Por favor, viva pela palavra de Deus. Só podemos colher o que plantamos. Se você semear obediência, você terá uma colheita de uma vida da qual você poderá desfrutar. Gênesis 8, 22. Enquanto a terra durar, a semeadura e a colheita, o frio e o calor, o verão e o inverno, o dia e a noite, nunca cessarão. Somente fazer as escolhas certas trará resultados certos. E eu amo o Salmo 126, 5. Quero que você ouça isso. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo colherão. Noutras palavras, às vezes é difícil fazer aquilo que Deus lhe pediu para fazer, mas se você fizer, você terá uma colheita de alegria. Sabe quando Deus colocou no meu coração que eu deveria cuidar da minha mãe e do meu pai, os quais abusaram de mim? À medida que ficaram mais velhos, e cuidar deles até que morresse e garantir-lhes uma vida boa. No início eu repreendi, eu achava que era o diabo e eu pensei, não, Deus não ia me pedir algo assim. Só porque algo é difícil não significa que Deus não nos pedirá para fazer. Você pode ter que semear com lágrimas, mas vai colher com alegria. Quando meu pai me pediu para levá-lo ao Senhor e batizá-lo, a minha alegria chegou. Foi difícil fazer aquilo. Mas foi tão maravilhoso ver a salvação dele e saber que, mesmo depois da vida miserável que ele viveu, que Deus teve misericórdia dele e que ele foi para o céu. Sabe, todo pensamento
se transforma em palavras e depois em ações. Então é muito, muito importante o que pensamos. Obrigada por estar comigo hoje no Desfrutando a Vida Diária. Sabe, Deus quer que você desfrute todos os dias da sua vida. Então tome a decisão de que você vai desfrutar esse dia. E sim, mesmo que você tenha problemas em sua vida, ainda pode desfrutar o seu dia, ainda pode desfrutar de Deus e desfrutar de si mesmo. Mesmo que você tenha cometido erros, mesmo tendo feito algo de errado, pode se arrepender, pode pedir a Deus perdão e você pode ir em frente e desfrutar de si e desfrutar o seu dia. Eu tenho ensinado esta semana sobre semear e colher e eu quero repetir algo que eu disse no início da semana, que realmente gosto do princípio de semear e colher, porque eu sinto que isto me dá um pouco de controle sobre a minha vida. E o que eu quero dizer? Eu quero dizer que se eu quiser algo, eu posso ter isso semeando uma semente. Se eu quiser ter mais amigos, eu posso plantar a semente de ser amigável. E se eu quero que as pessoas me perdoem quando eu cometo erros, eu posso ter isso se eu mesma for rápida em perdoar os outros. E se eu quero que as pessoas sejam mais misericordiosas comigo quando cometo erros, eu posso ter essa colheita na minha vida se eu for misericordiosa com as pessoas. E também se eu quiser ter mais financeiramente, eu posso crescer financeiramente sendo diligente em sempre ofertar uma parte daquilo que eu tenho para a obra de Deus. Vamos chamar isso hoje de semeando o que você quer colher. E este será o fim deste ensinamento sobre semear e colher, mas acho muito importante que aprendamos a ser muito generosos. Então se pergunte, você é uma pessoa generosa? Ou faz somente o mínimo para sobreviver? Talvez você nem pense muito sobre ser generoso. Eu penso muito nisso, eu tento ser generosa de propósito. Não quero ter que sentir vontade, não espero que Deus me ordene a dar alguma coisa para alguém, mas eu quero ser uma doadora, porque descobri que isto me deixa muito feliz. Provérbios 11, verso 18, a Bíblia Amplificada diz: o homem ímpio ganha um salário enganoso, mas aquele que semeia com justiça, retidão moral e espiritual, que significa caráter em todas as áreas de relacionamento, terá uma recompensa segura, permanente e satisfatória. Então aqui ele está falando sobre semear justiça, ele está falando de comportamento e que se nós semearmos o comportamento correto, então nós teremos uma recompensa satisfatória. Sabe, há muitas pessoas no mundo que elas simplesmente não estão satisfeitas. E eu fiquei assim por muito tempo, simplesmente não estava feliz. E não havia nenhuma razão para eu não ser feliz. Eu tinha uma família, um bom trabalho, não tinha nenhum problema financeiro e Deus finalmente falou ao meu coração: você é infeliz porque você é egoísta. Eu era uma pessoa egoísta e eu ainda luto contra isso. Eu acho que todos temos que lutar contra isso diariamente. Colocar os outros antes de nós mesmos é um desafio porque há algo em nossa carne que sempre quer ter a certeza de que nós estamos sendo muito bem cuidados. Mas o que Deus quer que façamos é sermos uma bênção para as outras pessoas. E ao fazer isso, estamos plantando sementes para que então Ele traga uma colheita para as nossas vidas por estar cuidando de nós. Se você fizer a obra de Deus, Ele sempre se certificará de que você seja cuidado. Gálatas 6, do 6 ao 10. Todavia, aquele que receberá instrução na palavra deve compartilhar todas as coisas boas com o seu instrutor. Não se engane, de Deus não se zomba. O homem colhe o que semeia. Quem, pois, semeia para agradar a sua carne, da carne colherá a destruição. Quem semeia para agradar ao Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. É muito simples. Se você obedecer a Deus em vez de fazer o que sente vontade de fazer, você vai ter uma vida que será satisfatória
na qual você poderá desfrutar. Mas, se ignorar a Deus e fizer o que quer ou o que sente vontade, então não gostará dos resultados. Nunca pense que você pode fazer a coisa errada e colher um resultado certo. Sabe, eu acho que no mundo existem pessoas as quais eu chamo de jogadores e elas jogam, elas pensam, sabe, talvez eu seja aquele que vai se safar disso. Como, por exemplo, e eu não estou tentando condenar ninguém dizendo isso, mas nas embalagens de cigarro diz: este produto pode causar câncer. Bem, mas ainda há pessoas que usam esse produto e não o estão usando planejando ter câncer. Apenas acham que serão elas que vão vencer isso e que isso não vai acontecer com elas. E pode até ser, mas também pode não ser. Então, faça aquilo que é certo e você colherá uma recompensa satisfatória e segura. Não nos cansemos de fazer o bem, pois, no momento oportuno, teremos uma colheita se não desistirmos. Sabe, nós sempre queremos saber quando vai vir a minha vitória. Sabe quando ela chegará? Na hora certa. E no tempo certo. Pode não ser o seu tempo, mas o tempo de Deus é sempre perfeito. E você diz: por que não agora? Eu quero isso agora. Bem, talvez Deus esteja tentando fazer uma obra em você que ainda não foi feita. Talvez esteja esperando que você assuma um compromisso maior com Ele. Deus quer que entreguemos a nossa vida a Ele. Digamos: Deus, eu estou aqui para o que você quiser fazer. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas a você. Não precisamos ficar sempre tentando fazer com que Deus nos dê algo, se colocarmos o reino em primeiro lugar. Portanto, bem, vamos voltar. Não nos cansemos de fazer o bem, pois, no momento oportuno teremos uma colheita se não desistirmos. Portanto, quando tivermos oportunidade, façamos o bem a todas as pessoas, especialmente aquelas que pertencem à família dos crentes. Então Deus diz: toda vez que você tiver uma oportunidade. Eu me pergunto quantas oportunidades nós deixamos passar. Digamos que você trabalha em um escritório e você... eu não sei, você ouve um funcionário dizer que ele está com um mês de atraso no seu aluguel. E então, você decide que vai orar para que Deus lhe dê o dinheiro para pagar o aluguel. Bem, por que orar se você tem o dinheiro para pagar o aluguel dele? Bem, veja, nós não pensamos nisso. Queremos que Deus faça tudo, mas não queremos fazer absolutamente nada. Coloque-se à disposição de Deus. Deus, eu estou aqui, tudo que eu tenho pertence a você. O que você quer que eu faça é o que eu quero fazer, mesmo que não seja fácil para mim. Eu quero ser obediente a você, meu Deus, e quero fazer o que você quer que eu faça. Ele diz para sermos bons para todos, mas especialmente para aqueles que são da família da fé. E como eu disse, pensar que você pode errar e obter o resultado certo é engano. Os preceitos de Deus não podem ser deixados de lado. Agora veja, nós vivemos numa época de grande engano. E a Bíblia diz que precisamos ter cuidado, precisamos orar para não sermos enganados. Mateus 24 é um capítulo da Bíblia que fala sobre os sinais do fim dos tempos e nos diz: ore para que não sejam enganados. Colossenses 2:8 é outra escritura que fala sobre todo o engano no mundo de hoje. Diz: cuidai para que ninguém os leve como espólio e os torne cativos da chamada filosofia do intelectualismo. Sabe, às vezes ouvimos falar de filósofos. Bem, essa pessoa é filósofa. Ficamos impressionados. Eles são filósofos. E o que é um filósofo? Fiz uma pesquisa e diz que ele é um pensador. Bem, então eu sou uma filósofa porque eu penso. Nós temos que ter cuidado com isso bem, essa pessoa tem 4 diplomas atrás de seu nome, então, precisamos ouvi-la. Bem, você sabe, eu sou muito a favor dos estudos. Obtenha todos que você puder e quiser, mas a sabedoria de Deus ainda está acima de todos os nossos diplomas. E alguém pode ter muitos diplomas por trás de seu nome, pensamos, cara, seus conselhos sempre serão bons.
Bem, quer saber? Um bom conselho não é necessariamente um conselho sábio. Deus nos oferece sabedoria. E sabedoria, eu creio, é fazer agora o que vai fazê-lo feliz mais tarde. Infelizmente, nem sempre importamos o suficiente com o depois, mas o depois vai vir. Não sigam as tradições humanas, as ideias dos homens sobre o mundo material e não o espiritual. Apenas noções grosseiras, seguindo os ensinamentos rudimentares e elementares do universo e desconsiderando os ensinamentos de Cristo, o Messias. 1 Coríntios capítulo 3, versos 18 a 20, não se engane se alguém entre vocês acha que é sábio para os padrões desta época. Você deve se tornar tolo para que possa se tornar realmente sábio. Agora, não estou dizendo que o mundo não tem bons conselhos a oferecer, mas temos que ter cuidado para nós não apenas concordar com o que o mundo tem a dizer, porque há algumas ideias muito loucas por aí hoje em dia, sabe? E precisamos sempre voltar à palavra de Deus e crer nela acima de todas as coisas. Agora nós estamos falando sobre semear a semente. A palavra de Deus é a semente. Então, estou plantando uma semente em sua vida, compartilhando a palavra de Deus com você. Mas, então você pode recebê-la e colher um benefício real dela, se colocá-la em ação. Ela vai produzir uma colheita em sua vida. Mas se você apenas pensar bem, eu vou ouvir a Joyce hoje, ver o que ela tem a dizer, mas você não... Sei lá, talvez porque esteja falando sobre semear e colher e ser generoso, isso não é algo que interessa à sua carne, sabe? Veja, nossa carne está muito mais interessada em receber do que em dar. Então a palavra diz que a semente é semeada. Mas de nada adianta se cair entre os espinhos. Isso se refere a alguém que ouve a palavra, mas as preocupações desta vida e o engano das riquezas sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Não podemos ficar nos preocupando com o dinheiro, nos preocupando com todo o resto e a palavra de Deus realmente nos fazer bem. Se você é filho de Deus e está fazendo o que Ele manda, não precisa se preocupar com esse tipo de coisa, porque Deus ele vai cuidar de você. Eu disse que Deus vai cuidar de você. E você diz, eu estive orando sobre algo e isso não aconteceu? Bem, não significa que não vai acontecer. Não desista, tem a semente, o tempo e a colheita. Há tempo entre a semente e a colheita. Tenha muito cuidado com a sua atitude em relação às coisas e ao dinheiro. Honestamente, as coisas podem ser bênção, mas também maldição. Se não tiver Deus em primeiro lugar em sua vida, as coisas realmente poderão se tornar um grande problema. Deuteronômio 11:16. Cuidem de vocês mesmos para que suas mentes e corações não sejam enganados e vocês se afastem e sirvam a outros deuses e os adorem. Deus não nos dará bens materiais, Ele vai te dar coisas, Ele vai te dar coisas que você quer, coisas bonitas, coisas legais, Ele vai te dar uma casa boa, vai te dar um bom automóvel, mas devemos ser muito, deixe-me enfatizar, muito cuidadosos para manter um relacionamento correto com nossas coisas. Em outras palavras, seja aberto com tudo que você tem nas mãos e no coração, para que se Deus exigir de volta, você não tenha problema em abrir mão disso. Sabe, a minha aliança de casamento, um dia, eu a tinha usado aqui no estúdio e eu coloquei algo diferente na hora de ir embora e guardei minha aliança numa bolsinha de joias, levei para casa e, por algum motivo estranho, ela foi parar numa gaveta que eu nunca costumo colocar joias e assim, quando fui procurar a minha aliança, da próxima vez que quis usá-la, não a encontrei. Bem, primeiro comecei a ficar chateada. E depois eu disse, é só uma coisa. Eu não vou deixar que nada me chateie. Agora, meu coração ainda estava ferido, mas eu queria declarar a coisa certa. Deus, eu sei que isso é só uma coisa. Não vale a pena eu perder a minha alegria, não vale a pena perder a minha paz com isso. Minha filha, que Deus a abençoe, estava determinada a encontrar a aliança.
Ela olhou em todas as minhas bolsas. Ela olhou em todas as... Eu tenho muitas sacolinhas com joias nas minhas gavetas. Ela passou por cada uma delas e olhou naquela gaveta onde nunca colocamos joias, sabe? E ela pegou um punhado de sacolinhas e sentiu algo duro nelas e... Quando ela tirou, era a minha aliança. Então, Deus achou a minha aliança, Ele devolveu-a a mim. Mas fiquei tão feliz por não ter ficado chateada, brava, preocupada e triste com aquela perda. Não deixe que as coisas roubem sua alegria. As coisas são apenas coisas. Pense naquelas pessoas que passam por furacões ou inundações e perdem tudo que elas têm. Sabe, qualquer coisa que você tenha pode ser substituída, mas sua alegria e sua paz, seu amor por Deus não podem ser substituídos por mais nada. Tenha cuidado com o tipo de relação você tem com as coisas. Sempre, sempre, sempre coloque Deus em primeiro lugar. Vamos falar do livro de Gênesis por um minuto. Eva cometeu o grande erro de olhar demais e pensar demais. Quando a serpente a tentou e mentiu para ela, ela deveria ter dito não imediatamente e se afastado. Não flerte com o diabo, porque se fizer isso, ele sempre vencerá. E diz, a serpente era a mais astuta de todos os animais que o Senhor Deus havia feito, e ela disse à mulher, Deus realmente disse que você não deve comer de nenhuma árvore do jardim? A mulher disse à serpente, nós podemos comer de toda a árvore do jardim. Mas Deus disse, você não deve comer do fruto da árvore que está no meio do jardim. Você não deve tocá-la ou você morrerá. Bem, aí vem a grande mentira. Satanás diz, certamente você não morrerá. Bem, se Eva tivesse sido mais esperta naquele dia, teria dito, você é mentirosa. Devemos sempre acreditar no que Deus diz mais do que acreditamos no que sentimos, mais do que acreditamos no que pensamos, mais do que acreditamos no que qualquer outra pessoa diz, porque Deus está sempre certo e todo o resto está errado. Ela disse, Deus sabe que quando vocês comerem, os seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Eu acho isso lindo porque, sabe, Deus nunca quis que as pessoas soubessem o que é o mal. Ele disse, vocês podem comer de todas as árvores, mas não coma desta. Então havia todas aquelas coisas que podiam fazer e, no entanto, Eva quis fazer a única coisa que não podia. E é assim que o pecado é. Quando nos dizem para não fazer algo, o fato de nos dizerem para não fazê-lo nos faz querer fazê-lo muito mais ainda. E é assim que a carne é. Deus sabe que quando comerem, os seus olhos se abrirão e vocês conhecerão o bem e o mal. Mas quando a mulher viu o fruto da árvore, que era bom para se comer e agradável aos olhos e desejável para ganhar sabedoria, veja, ela esqueceu tudo sobre o que Deus tinha dito a ela. Então começou a se basear em tudo que ela podia ver e no que ela queria saber. Então ela pegou um pouco e ela comeu. E ela também deu um pouco para o marido que estava com ela, e ele comeu. Agora, tenho que parar por um minuto e dizer que me irrita que Eva seja sempre ocupada por tudo aquilo que aconteceu. Eva não foi a única a ser enganada aqui. Adão também estava lá. Se Adão era o chefe da casa, o que ele deveria ter feito? Então ele deveria ter dito a Eva, eu não vou comer isso, e Eva, você não deveria ter comido. Então você deve se arrepender imediatamente e pedir a Deus que te perdoe, antes que todos sejamos envolvidos em problemas. Mas então a parte que eu realmente gosto, não vou ler tudo isso, mas se você continuar até o verso 12, Deus os confrontou porque eles se esconderam dele. E quando ele veio procurá-los naquela tarde, ele disse, por que vocês estão se escondendo? Eles disseram, porque estamos nus. E então ele disse, quem disse que estavam nus? E aí veio a verdade. O que sempre acontece, Deus diz, quem lhes disse que estavam nus? Vocês comeram da árvore que ordenei que não comessem? E o homem disse, a mulher que você me deu. Ela deu fruto a mim.
Então, Deus, foi você que me deu a mulher, então a culpa é sua. E a mulher me deu e eu comi, então a culpa é dela. Sabe, precisamos assumir a responsabilidade por nossas ações e não ficar sempre culpando alguém. Durante anos e anos eu atribuía o meu mau comportamento ao fato de eu ter sido abusada sexualmente quando eu era criança. Deus finalmente me disse, essa é uma razão pela qual você age desta maneira, mas não deixe que isso se torne uma desculpa para permanecer assim. Então veja, Deus te libertará de qualquer coisa. Se você apenas fizer as coisas do jeito dele, não importa o que tenha acontecido no seu passado, se você tomar uma decisão hoje, com a ajuda de Deus eu vou começar a obedecê-lo e fazer o que ele quer que eu faça, a sua vida, suas circunstâncias ruins podem ser revertidas. Sua vida pode ser um campo de ervas daninhas. Se você começar a semear uma boa semente, ela vai sufocar as ervas daninhas e você terá uma vida da qual você pode realmente desfrutar. Tudo o que temos a fazer é ser praticantes e não apenas ouvintes da palavra. Mas praticantes, fico feliz que você esteja nos vendo e espero que nos veja todos os dias. E fico feliz de que ouça, mas realmente não vai adiantar nada se você apenas me ouvir e não praticar o que aprendeu. Tiago 1, 21 a 25, ele diz, livrem-se de toda a impureza e da consequência desenfreada da iniquidade, e em um espírito humilde, modesto e gentil, recebam e acolham a palavra de Deus, que é implantada e enraizada em seus corações contém o poder de salvar as suas almas. Isso não fala só da salvação que Jesus oferece, mas fala da mudança de nossas almas, a mudança de nossa mente, vontade das nossas emoções. Mas sejam praticantes da palavra, cumpridores dela. Obedeçam a mensagem e não somente a ouçam, traindo a si mesmos, sendo enganados por argumentos contrários à verdade. Não foi exatamente isso que Eva fez? Ela começou a argumentar de alguma forma e Satanás disse, Deus realmente falou isso? E com certeza isso a fez pensar bem. E por que ele me disse isso? Porque eu não deveria comer desta árvore, ela parece tão boa. Ela não precisava descobrir porque Deus tinha dito aquilo, sabe? Ela só tinha que fazer o que ele mandou fazer. A Bíblia é a verdade. E qualquer coisa que não concorde com ela não é verdade. Alguns pensam que essa é uma ideia antiquada, esse é um livro antigo, que não se aplica aos dias de hoje. Ela não é só um livro velho, é um livro cheio da palavra de Deus e da vontade dele. Isto se aplica aos nossos dias, porque Deus, ele é um Deus que nunca muda. Eu disse, Deus é um Deus que nunca muda. Agora, alguns dos costumes na Bíblia podem ter mudado, mas a palavra de Deus, as coisas que ele diz que é pecado, se era um pecado há 2000 anos, ainda é pecado hoje? Por favor, viva pela palavra de Deus. Só podemos colher o que plantamos. Se você semear obediência, você terá uma colheita de uma vida da qual você poderá desfrutar. Gênesis 8, 22. Enquanto a terra durar, a semeadura e a colheita, o frio e o calor, o verão e o inverno, o dia e a noite, nunca cessarão. Somente fazer as escolhas certas trará resultados certos. E eu amo o Salmo 126, 5. Quero que você ouça isso. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo colherão. Noutras palavras, às vezes é difícil fazer aquilo que Deus lhe pediu para fazer, mas se você fizer, você terá uma colheita de alegria. Sabe quando Deus colocou no meu coração que eu deveria cuidar da minha mãe e do meu pai, os quais abusaram de mim? À medida que ficaram mais velhos, e cuidar deles até que morresse e garantir-lhes uma vida boa. No início eu repreendi, eu achava que era o diabo e eu pensei, não, Deus não ia me pedir algo assim. Só porque algo é difícil não significa que Deus não nos pedirá para fazer. Você pode ter que semear com lágrimas, mas vai colher com alegria. Quando meu pai me pediu para levá-lo ao Senhor e batizá-lo, a minha alegria chegou. Foi difícil fazer aquilo.
Mas foi tão maravilhoso ver a salvação dele e saber que, mesmo depois da vida miserável que ele viveu, que Deus teve misericórdia dele e que ele foi para o céu. Sabe, todo pensamento se transforma em palavras e depois em ações. Então é muito, muito importante o que pensamos. Pai, os quais abusaram de mim, à medida que ficaram mais velhos e cuidar deles até que morresse e garantir-lhes uma vida boa. No início eu repreendi, eu achava que era o diabo e eu pensei, não, Deus não ia me pedir algo assim. Só porque algo é difícil não significa que Deus não nos pedirá para fazer. Você pode ter que semear com lágrimas, mas vai colher com alegria. Quando meu pai me pediu para levá-lo ao Senhor e batizá-lo, a minha alegria chegou. Foi difícil fazer aquilo. Mas foi tão maravilhoso ver a salvação dele e saber que, mesmo depois da vida miserável que ele viveu, que Deus teve misericórdia dele e que ele foi para o céu. Sabe, todo pensamento se transforma em palavras e depois em ações. Então é muito, muito importante o que pensamos.